Dando prosseguimento à nossa disciplina, então, aula 3, vamos falar um pouco quais são os objetivos dos bancos de dados, tudo bem? Recapitulando um pouco a aula passada, o que é banco de dados? Então, a teoria de banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. Então, exemplos são muitos, né? Eu posso ter hotéis, bibliotecas, empresas aéreas, universidades, supermercados, farmácia, posto de gasolina. Então, são infinitos os exemplos que eu posso dar de banco de dados, como você também pode pensar em muitas situações em que o pessoal usa banco de dados, tá certo? Os bancos de dados, como vocês podem lembrar da aula passada, eles surgiram para resolver os problemas que existiam nos sistemas de arquivos. Então, muita coisa que os bancos de dados propõem é justamente para acabar com os problemas que existiam lá no sistema de arquivos. Um dos objetivos do banco de dados vem a ser esse, né? Problemas que tinham lá no sistema de arquivos que foram resolvidos aqui. Problema 1. Independência e compartilhamento dos dados, certo? Os dados agora em um banco de dados são todos armazenados corretamente, independente de qual aplicação acessará tais informações. Então, imagine um banco de dados de um supermercado, por exemplo, e aí eu tenho o módulo funcionários, de modo que eu quero acessar os dados do funcionário. Eu tenho o módulo de produto, onde eu quero acessar dados dos produtos, ou dos meus fornecedores, ou seja, eu tenho dados aqui dentro independentes, que se interrelacionam e, à medida da necessidade que eu queira pegar determinada informação, eu acesso meu banco de dados. São dados independentes e quem quiser pegar a informação do seu dado específico, acessa o banco de dados, né? Existe esse compartilhamento dos dados para diferentes módulos de necessidades, tá? Outro objetivo do banco de dados é o controle da inconsistência de dados. Lembra lá no sistema de arquivos que eu falei que existia muito isso, um dado inconsistente. Por exemplo, como os arquivos eram separados, alguém armazenou isso aqui, notebook, fabricante Y, em um sistema de arquivos. No outro sistema de arquivos, armazenaram notebook, fabricante X. Existia essa inconsistência no armazenamento. No banco de dados não acontece isso. Por quê? Como eu armazeno tudo no único local, tá? Por exemplo, produção, vendas e compras é tudo aqui em um único local, então não vai haver essa inconsistência. Por quê? Porque se eu armazenar dado Y, vai ficar dado Y. Ou se eu armazenar fabricante X, vai ficar fabricante X. Não existe essa possibilidade de eu armazenar informações diferentes em locais diferentes. Por quê? Porque é tudo em um único local, tudo é uma única fonte de armazenamento. Tá? Outro objetivo que os bancos de dados tem é o controle da redundância de dados. Lembra também do sistema de arquivos que existia isso? Às vezes era o mesmo dado armazenado várias vezes em vários locais diferentes, era um dado redundante. No banco de dados não acontece mais. Por quê? Porque como se trata de um banco de dados único, não há essa replicação e redundância do mesmo dado. Ou seja, o dado é armazenado aqui e pronto. Não há essa replicação e essa duplicação de armazenamento. Tá? Isso eu não tenho banco de dados. Outra coisa muito importante dos bancos de dados é o controle de acesso. Imagine o supermercado, né? Nosso exemplo do início da aula. Imagine que o dono ele possa acessar o banco de dados no nível mais alto de acesso. Lógico, ele possa acessar os dados dos produtos, dos seus funcionários, seus lucros, seus prejuízos. Então, o dono, por exemplo, ele tem um nível de acesso máximo, onde ele pode acessar todo o seu banco de dados, né, em tudo que ele precisa. Um gerente, por exemplo, logicamente, ele tem um nível de acesso menor do que o dono. Ele pode armazenar muita informação, né, mas com certeza seu nível de acesso é menor do que o dono. E o caixa desse supermercado, o seu nível de acesso é menor ainda, certo? Então, todo banco de dados é importante que tenha níveis de acesso. Por exemplo, um reitor da universidade, logicamente, ele tem muito mais acesso do que um professor, e o professor tem muito mais nível de acesso do que um aluno. Então, é necessário ter uma hierarquia, tá? Para poder você garantir níveis de acesso, até porque as operações são diferentes, né? O dono tem acesso à informação que a Caixa não deve ter. Isso é normal em banco de dados, níveis de acesso. Outra coisa interessante, no sistema de arquivos, e lembra que eu falei que não havia garantia, né, do commit e do rollback. O que é o commit? O commit é quando está tudo certo. Lembra do exemplo que eu dei? Existia um cliente A que ele queria transferir R$100 para o cliente B.
Quando a transferência acontecia tudo certinho, os R$ 100 era debitado de A, dava tudo ok, então havia transferência de A para B e existia um commit, né? Isso o banco de dados garante commit. Tudo deu certo. E o banco de dados também garante rollback. O que é rollback? Eu tirei R$ 100 de A, o sistema caiu por algum momento, certo? E os R$ 100 não chegaram em B. Então, o banco de dados garante um rollback. Rollback, ou seja, é voltar tudo para o estado inicial e começar tudo novamente. O sistema de arquivos não garantia isso, commit e rollback. E o banco de dados garante. Ou dá tudo certo, ou se não deu certo, volta tudo para o estado inicial e começa tudo de novo. Então, os bancos de dados garantem commit e rollback. Tá? Outro objetivo dos bancos de dados, segurança lógica e segurança física. Ou seja, os bancos de dados, eles têm arquivos de log, eu vou explicar arquivos de log mais na frente, mas o que é, resumindo, um arquivo de log? Toda operação que é feita no banco de dados, ele vai guardando em um arquivo. Aqui um pequeno exemplo, ó, percebam que nesse dia, nesse horário, teve uma inserção no banco. Nesse dia, nesse horário, teve uma atualização. Então, tudo que vai acontecendo, o arquivo de log, ele vai guardando. Se acontecer desse banco der algum problema, tá? Então, você resgata o arquivo de log e manda executar tudo isso novamente. Vou explicar mais ou menos o arquivo de log mais à frente. E também é necessário que todos os bancos de dados eles tenham uma segurança física, ou seja, todo banco de dados que se preze tem que ter um backup. Eu tenho que guardar minhas informações, certo? Em algum lugar, porque se acontecer algum problema com o meu banco de dados aqui, nesse momento, eu tenho um backup em algum lugar que eu possa resgatar minhas informações. Então, o sistema de arquivos não se preocupava com isso, os bancos de dados já se preocupam. Bom? Tratamento de concorrência. Também, lembrando lá da aula de sistema de arquivos, lembra aquele exemplo que eu dei do casalzinho, que eles tinham R$ 500, a mulher foi ao centro, sacou R$ 500 e para ela ficaram R$ 450 no banco, tá? O homem, sistema de arquivos, tá, gente? O homem foi ao shopping, achava que ainda tem R$ 500, sacou 100 e para ele ficaram R$ 400 no banco. Quando, no fim das contas, né, ficaram R$ 350. Enquanto ela achava que tinha ficado 450 e ele achava que tinha ficado 400, no fim das contas, tinham R$ 350. No banco de dados não acontece esse tipo de situação. Ou seja, os bancos de dados eles tratam muito bem essa situação da concorrência. Por quê? Porque todas as informações são armazenadas em um único local. Então, o que acontece? Imagine o nosso banco de dados totalmente centralizado, num único local de armazenamento. A mulher veio, sacou seus R$ 550 e aí o banco já ficou atualizado, R$ 450. Em outro momento, o homem que acessou seu dado bancário num sistema de banco de dados já tinha R$ 450 porque a esposa sacou 50. Então, quando ele sacou R$ 100, o banco de dados ficou atualizado e ficou com R$ 350. Então, o banco de dados trata a concorrência, coisa que o sistema de arquivos não tratava, certo? Além disso, os bancos de dados devem garantir restrições de integridade, ou seja, tem que garantir que a base de dados armazene dados de maneira correta. Por exemplo, uma idade tem que ser positiva, eu não posso armazenar um menos de 18, por exemplo. O meu salário, eu quero que o meu banco de dados armazene igual ou acima do salário mínimo. O nome de um funcionário não pode ser vazio, então regras de integridade são obedecidas e respeitadas em um banco de dados bem organizado, certo? Mas os bancos de dados também têm algumas desvantagens, não são só flores não, tá bom? A instalação e manutenção do banco de dados são bem mais caras e a falha de um componente no sistema integrado pode parar todo o sistema. Mesmo assim, garanto a vocês que é muito mais vantajoso você ter um banco de dados do que você insistir lá no sistema de arquivos para armazenamento de grandes informações. Bom? Quais são os profissionais envolvidos com o banco de dados, né? Um profissional importantíssimo é o administrador de banco de dados. Quem é essa pessoa? Se preocupa com a organização e armazenamento dos dados, instalação, desempenho e manutenção de banco de dados, além de outras responsabilidades. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse perfil, sobre esse tipo de pessoa na próxima aula, certo? É um dos caras mais importantes no sistema de banco de dados. Uma vez que o administrador de banco de dados se preocupa em organizar arquivos, né, para o banco de dados que vem pela frente, existem os projetistas de banco de dados, ou seja, são pessoas que estão em contato direto com esse administrador de banco de dados para identificar quais dados serão armazenados em um banco de dados e como é que eles serão representados. Então, eles projetam o banco de dados.
Após essa etapa, existem os analistas e programadores que pegam os dados que foram projetados pelo projetista, certo? E aí, eles criam sistemas que vão acessar os dados na forma necessária para o usuário final. São aqueles camaradas que vão realmente programar, vão implementar o banco que foi pensado pelo administrador e foi projetado pelo projetista. E em termos de usuário, quais são os tipos de usuários de um banco de dados? Bom, existem usuários casuais, ou seja, são usuários que acessam o banco de dados casualmente, mas a cada acesso ele pode precisar de uma informação diferente. Por exemplo, o gerente, voltando lá para o nosso supermercado. Então, o gerente hoje ele quer saber sobre o produto azeitona, por exemplo. Amanhã ele quer saber sobre o funcionário Joaquim, tá? Então, ele é um funcionário que ele vem às vezes ao banco e pode ser que cada vez que ele venha, ele quer informação diferente. Usuários leigos. O que são usuários leigos? São usuários que utilizam visões de banco de dados que já foram testadas exaustivamente. Nós podemos ser considerados usuários leigos, por exemplo, se eu entro agora no site de vendas, um site que foi lançado ontem à noite e eu vou entrar hoje de venda. Então, foi um site que já foi muito testado antes dele ser lançado e eu, quando entro agora nesse site, estou usando esse banco de dados para acessar os produtos desse site, então eu sou uma usuária leiga nesse momento. Existe o usuário sofisticado, é o que vocês vão ser um dia, né? São profissionais de computação, analistas de sistemas que sabem como desenvolver um banco de dados e eles podem fazer banco de dados para solicitações complexas, né? É o que vocês vão ser um dia, vocês vão ser projetistas de banco de dados também. E existe o usuário especializado, são usuários sofisticados, mas que chegam a escrever aplicações especializadas. Por exemplo, se você for um cara contratado numa empresa de telefonia celular, então você vai fazer banco de dados para telefonia celular, então você vai ficar especializado nesse ramo da telefonia celular, de banco de dados para telefonia móvel, né? Então, você ficou especializado naquele assunto, certo? Então, pequena figurinha com alguns do pessoal envolvido, projetista, analista, programadores e administrador, certo? Essa galera todinha está aqui por trás da organização e desenvolvimento do BD, e do outro lado, usuários leigos, especializados, usuários sofisticados e tudo isso que eu já falei. Para a próxima aula, vamos ver os objetivos dos bancos de dados, né? Pessoas envolvidas e desculpem, isso aqui foi o que a gente acabou de ver, objetivos dos bancos de dados e as pessoas envolvidas, e próxima aula, administrador de banco de dados e SGBD. Até lá, tchau!